Eu puse o título dessa palavra de hoje, Vida Nueva, mas atitudes nuevas igual resultados nuevos. Diga assim, vida nueva, mas atitudes nuevas igual resultados nuevos. 2 Coríntios 5:17 diz assim, de modo que, se alguno está em Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaram, e aqui são hechas nuevas. Amém? Isso é uma palavra dizendo que se alguno empieza a caminhar com Jesus, se ele está em Cristo, estar em Cristo significa, não há boletim? Está mal o boletim? Primeiro equivocado? Qual é esse? A voz de Deus. Cambiamos a prédica então, ou não? Tem na pantalla? Ok, então se vocês seguem aqui na pantalla. 2 Coríntios 5:17, presta atenção. De modo que se alguno está em Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaram e aqui são hechas nuevas. Sempre a palavra de Deus diz que quando uno recebe a Cristo, empieza a andar com o Hijo de Deus, empieza a ter uma vida que empieza a obedecer os princípios da palavra de Deus, vai haver um resultado. O resultado é que coisas viejas passam e algo novo empieza a suceder. Então, há uma palavra profética que é o tema desse ano, que estamos falando de renuevo todo o ano, pero o versículo base é Apocalipse 21:5. Tu tienes aí também, por favor. Diz assim, el que estava sentado no trono dijo, yo hago nueva todas as coisas, nuevas todas as coisas. Me dijo, escribe, porque estas palavras são fieles e verdadeiras. Quem conhece a palavra sabe que aqui é Jesus Cristo de Nazaré, de su trono, hablando agora, glorificado, dizendo, eu estou sentado no trono e eu hago nueva todas as coisas. Então você vê que a palavra de Deus sempre está dizendo que Deus é capaz de renovar, de trazer renuevo, de hacer de nuevo. Não há história de nenhuma pessoa, não há caos que quando Deus entra, Ele não pode reescrever. Amém, meu amado? Muitos aqui que eu conosco são famílias, são hogares, e quando Deus entrou, pensando por mim, pensando por minha casa, foi onde Ele transformou a história. E o que nós vivimos hoje de uma vida melhor, no que a Bíblia chama de vida abundante em Cristo, foi porque justamente Jesus entrou em nossas vidas. Amém? É bueno sempre recordar. Imagina que tu não tuvieras Deus em sua vida hoje. Imagina que tu não tuvieras o Espírito Santo hoje. ¿Dónde tu estarias? Que lugar tu estarias hoje? Que tu estarias fazendo? Muitas pessoas dizem, pastor, eu creio que nem estaria vivo se eu seguir a vida que eu estava vivendo, se Deus não tivesse entrado em minha vida e transformado minha história, transformado minha família, quizás eu estaria morto. Então, veja que quando Jesus entra, de verdade, novas histórias são escritas. Isso é um hecho. O ponto é, eu estou vivendo hoje, em Naples, 2019, algo novo. Minha vida, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou satisfecho, eu estou vivendo os melhores anos de minha vida. E eu não estou falando só de área financeira, não estou falando só da área da saúde, estou falando de uma alegria que vem de adentro hacia afuera. Porque essa é a alegria, essa é a paz que Deus nos dá. Jesus dijo, mi paz os doy, pero no la paz que el mundo dá. Significa que el mundo dá cierta paz. Pero ele disse, não é essa paz que eu quero dar a paz que é de adentro hacia afuera. Aunque todo esté difícil, de adentro de usted vai fluir um rio, que é mi espírito, e tu vas a ter paz em todas as circunstâncias. Isso é quando Deus entra e hace nueva todas as coisas. Amém, meu amado? Agora, por que muitas vezes isso não sucede em muitas vidas? Porque, aunque hablamos de renuevo, aunque Jesus está em seu trono dizendo, eu hago nueva todas as coisas, aunque há muita enseñança na Bíblia dizendo, eu quero que meu povo viva algo novo, por que muita gente não vive? Justamente é por um quadrito que eu puse em boletim, tu não tens o boletim, não sei se eles têm aqui o quadrito. O que passou? Ok. Pero tu não tienes o boletim, tu vas a escuchar. Vida vieja com atitudes viejas são viejos resultados. Diga isso. Vida vieja, atitudes viejas, resultados viejos. Tu pode estar sentado na igreja, pero se tu maneira de ser é uma vida passada, vieja, não estando em Cristo, sigue com atitudes viejas no dia a dia, te seguro, mañana e no futuro, os resultados vão ser
viejos. Ahora, vida nueva en Cristo, con actitudes viejas, resultados viejos. Diga eso, vida nueva, actitudes viejas, resultados viejos. Ahí es donde el problema, porque muchos llegan a Cristo, reciben al Señor, dice, ahora yo soy nueva criatura, vida nueva, supuestamente, pero las actitudes del día a día son actitudes antiguas, de cuando uno no conocía a Cristo. Entonces, vida nueva, actitudes viejas, resultados viejos. La única manera de vivir el renuevo es vida nueva, actitudes nuevas, resultados nuevos. Diga, vida nueva, actitudes nuevas, resultados nuevos. ¿Cuál es el problema? El problema es lo siguiente. Lo que pasa es que cada persona piensa por sí misma, vive por sí misma. Cada uno tiene su manera de ser. Cada uno tiene sus conceptos. Cada uno tiene sus valores. Cada uno tiene sus creencias. Cada uno toma sus decisiones. Cada uno tiene sus convicciones personales. Y cuando nosotros tenemos todo eso, difícilmente uno quiere cambiar. Difícilmente uno quiere cambiar su manera de ver la vida. Difícilmente quiere cambiar sus valores, sus principios. Porque ya creció con eso, eso está dentro del corazón. Y por eso es tan difícil que una persona cambie. Aunque escuche verdades bíblicas sobre cualquier tema, sigue todavía con actitudes viejas. ¿Por qué? Porque no cambia. Los valores nuevos que son enseñados no recibe, porque recibe lo que ya está en su corazón. La creencia en la palabra de Dios nueva no lo recibe, porque ya tiene una creencia en su corazón. Y todo lo que se enseña, todo lo que se predica, todo lo que se reúne para tratar un tema, parece que es agua en piedra, parece que agua en el asfalto, no entra. Y la única manera que una lluvia, una agua pueda dar fruto es cuando la tierra recibe la lluvia. Y la misma manera es con nosotros. Cada uno aquí tiene su manera de ser, sus convicciones, sus pensamientos. Yo puedo predicar la noche entera, pero si uno no está dispuesto a escuchar un poco más, a abrir el corazón, es agua en el asfalto. Tú vas a salir bien, vas a sentirse mejor, qué lindo, participé del servicio, me salgo de aquí esa noche un poquito más aliviado, gloria a Dios, qué servicio tremendo, pastor, qué cosa maravillosa, pero mañana, pasado mañana, si yo no cambio, nada va a cambiar. Todo sigue igual. Y muchas veces es porque nosotros pensamos de una manera, no queremos cambiar, y eso es lo que traba la obra de Dios. Por eso la tarea de un pastor, la tarea de un líder, la tarea de un discipulador, la tarea de alguien que quiere ayudarte no es fácil. Porque nosotros estamos delante de alguien que ya tiene sus conceptos, ya tiene sus principios, ya tiene su manera de ser. Y aunque está escuchando, a veces no quiere hacer, porque ya cree de su manera. Por eso la Biblia dice, tengan con gran aprecio, coloquen en un nivel de mucho valor aquellos que pastorean, aquellos que cuidan sus vidas, porque su tarea no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Justamente porque se está lidiando con personas que a veces no quieren cambiar. Es difícil. Vamos a un ejemplo práctico, porque a mí me gusta ser un pastor bien práctico del día a día y no contar solo historitas antiguas. Amén, mi amado. Llega un hombre y una mujer. Está un hombre aquí, un adulto hombre, aquí llega una mujer y los dos deciden vivir juntos y deciden por ellos mismos. Y ellos dicen, somos casados. No son casados, pero ellos dicen, somos casados. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos casados y porque nosotros nos sentimos casados, listo, ya, eso está solucionado. Pero no hay un reconocimiento delante del gobierno, no hay un reconocimiento delante de Dios, pero dicen, ¿por qué nos juntamos? Ya, somos casados. Y para cambiar eso, cuando tú quieres enseñar lo que agrada a Dios, es difícil. ¿Por qué? Porque ya hay un concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto es, yo siento, yo pienso así y ya, no me importa. Suponga que tenemos dos novios, dos namorados. Ellos no viven juntos en la misma casa. Uno vive en una casa, el otro vive en la otra casa. Pero son novios, son namorados. Cuando salen juntos, ellos viven, no como novios, pero viven como si fueran casados, porque hacen todas las cosas que son de casados. Se portan como si fueran casados, pero no son casados. Y ellos piensan, eso es normal, eso no hay ningún problema.
¿Por qué? Porque yo siento así. Porque todo mundo lo hace. Y ese concepto que está dentro del corazón, aunque yo quiera enseñar que eso muchas veces está equivocado, no agrada a Dios, eso se llama pecado, hay que salir de eso para que uno sea bendecido, para que uno pueda vivir algo nuevo, la persona no quiere. ¿Por qué la persona no quiere? Porque ya tiene principios. Y él piensa, la Biblia es vieja, la palabra de Dios está equivocada, eso es demasiado, eso es too much, eso es muy antiguo, el mundo está moderno. Pero lo que pasa es que la palabra de Dios es justamente lo que endereza nuestras vidas. No es la adaptación a lo que nosotros queremos, pero es nosotros adaptamos a la palabra de Dios, es lo que va a funcionar. Y esa lucha es donde uno no logra vivir lo que yo dije un poquito antes. Vida nueva, actitudes nuevas, resultados nuevos. Y ahí trava todo el proceso. Esposas sean submisas al marido. A esposa já tem outro conceito. Esse conceito para ela é terrível. Essa é a pior coisa do mundo. É difícil. Não vai lograr viver a segurança que tem nessa posição. Marido, ame a sua esposa com todo o seu coração. Seja para ela como se for pequeno Jesus em la casa. Como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Mas ele não quer amar como amou a igreja. Ele não quer amar solo a essa, ele quer amar a essa, mirar outra, estar com outra, pensando em outra, e essa também, e nós outros pensamos, está ok. E essa mentalidade é onde é difícil falar do Evangelho, é difícil falar de Deus, porque Deus vai de contra a la corrente desse mundo. Por isso a igreja é lugar que nos confronta. Por isso uma prédica, quando eu escuto, me confronta. Por quê? Porque há uma maré, em português, uma maré do mundo que vai levando todo mundo, e a palavra de Deus é contra. E por isso nós outros somos confrontados. Hoje, desonrar padre e madre, faltar el respeito com papai e mamá, isso é o mais comum que há. Grita com o padre, grita com a madre, shut up, não sei o quê. E o papai e a mamá se acostumbram, dizem, não, essa geração é assim mesmo. En el passado não era assim. En el passado, se tudo mandava o papá xarap ou a mamá xarap, que é o que passava, meu amado? Pimenta na boca. Pero hoje dia parece que é normal. E quando tu entras para tratar esse tema, já há conceito formado. E parece que a palavra de Deus é que está equivocada. E tantas outras coisas mais. Pero há hecho que não cambia. Que se nós queremos viver resultados novos, eu necessito uma vida nova e atitudes novas. Solo dessa maneira nós vamos viver o melhor de Deus. Amém, meu amado? E não importa seu passado, nós podemos escrever um novo futuro em Cristo. Hoje eu quero meditar em um homem que não é tanto hablado, não é tanto comentado, que se chama el rei Josias. É um exemplo do Antigo Testamento. Esse homem foi um dos principais reis de Judá. Do mesmo nível de rei Davi, no sentido de agradar o coração de Deus e fazer coisas tremendas em sua época. Um rei que marcou sua história. Ele foi o 16º rei de Judá. O que temos que entender quando eu falo rei de Judá ou rei de Israel? Depois de Salomão, havia rei Davi, Davi teve um filho Salomão. Depois de Salomão, houve uma separação, se rompeu o reino de Israel e foi dividido Israel em dois reinos, o reino de norte e o reino de sul. O sul se chamava Judá, o norte se chamava Israel. Nós estamos falando de Josias, ele foi rei de Judá. O que é o que sucede? Presta atenção, meu amado, porque essa história é parecida com a história de todo mundo que aqui está, com todos nós outros. Não é a história de um rei Josias, é minha história e sua história, que esse homem viveu. Josias, ele vino de uma história familiar muito complicada, muito difícil. Muito difícil. Nós outros aqui venimos de famílias complicadas, difíceis muitas vezes. Aqui estou falando de um homem que cresceu em um lugar complicadíssimo. Cresceu numa casa complicadíssima. O que temos que entender? Ele tinha um abuelo. E esse abuelo se chamava Manassés.
Manassés, la Biblia dice que no hubo un rey tan malo como él, ni antes ni después en Israel. Segunda Reyes 21:2. ¿Ustedes ya tienen el boletín? Okay. Segunda Reyes 21:2. Pero hizo, eso es el abuelo, Manassés, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Ese hombre, el abuelo de Josías, era malísimo. Tú no tienes ahí, yo tengo aquí la Biblia, pero yo quiero leer para que ustedes entiendan el tamaño del problema. Yo leí el versículo 2. Ahora voy a empezar el versículo 3. Mira lo que ese Manassés hizo. Reconstruyó los altares paganos de su padre Ezequías, que su padre Ezequías había destruido. O sea, el papá de él había destruido los altares paganos que había en Israel. Destruyó todo y dijo, no, aquí nosotros vamos solo a adorar a Dios. Ese hijo reconstruye los altares paganos. Además, erigió otros altares en honor a Baal, un falso dios. E hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor. O sea, en el templo de Dios, él hizo un altar para adorar otros dioses, en el templo. Lugar del cual el Señor había dicho, Jerusalén será lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia, la hechicería. ¿Es magia? Magia. Todos están hablando bien español. Portugués es magia. Y la hechicería, macumba. Y consultó a nigromantes, que consulta a los muertos, que invoca muertos. Y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Y aquí, si tú sigues leyendo, hay una cantidad de cosas más malas todavía. Derramó una cantidad de sangre inocente. Y hizo muchas cosas que desagradaban a Dios. Ese es el abuelo de Josías que yo quiero hablar. El abuelo. Mira la clase de abuelo. Olha o tipo de avô. Mira la familia. Ya, Manassés tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Amón, que es el papá de Josías. Mira lo que la Biblia dice de Amón. Segunda Reyes 21:20. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manassés su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Ese hombre, papá, también fue tan malo como el abuelo. Entonces, para atrás de Josías, solo había gente que hacía las cosas que desagradaban a Dios. El papá de Josías reinó solo por 2 años. Amón murió con 2 años, porque fue asesinado por los propios soldados en una conspiración adentro del reino. Entonces entienda que Josías no tenía un referencial en su familia. No tenía buen referencial. Pero ese joven tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que él tomó? Él dijo así, yo no voy a andar en los mismos pasos de mis antepasados. Diga eso para que tú entiendas. Yo no voy a andar en los mismos pasos de mis antepasados. Esa es tu historia hoy. Porque a veces nosotros hacemos en piloto automático exactamente lo que nuestros antepasados hicieron. Y cuando nosotros vemos lo que antes nos dolía, lo que antes nos molestaba, ahora nosotros estamos haciendo igualito de la misma manera. Pero ese hombre se levanta y dice, conmigo eso no va a suceder. Y él, como no tenía ningún referencial en su familia, él busca otro referencial, busca otro modelo. Segunda Reyes 22:2. Ahora está hablando de Josías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. ¿Camino de quién, mi hermano? Camino de David, su padre. ¿David es el padre de él? No. Pero él elige a David
como su padre espiritual, como su modelo de vida. Ele disse, se eu miro aqui a mi papá, se eu miro a mi abuelo e miro para trás, a coisa está complicada. Eu não tenho um modelo para seguir, pero há um homem de Deus que eu vi, que agradou a Deus. Esse é o modelo que eu quero seguir. E ele começou a seguir o caminho de Davi, agora passa a ser como se fora seu padre, e aí disse, sem apartar-se à direita, nem à lá esquerda, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, você presta atenção, estou falando de um muchacho que vino de uma família complicadíssima. Santeria, macumba, problemas espirituais, adoração a outros deuses, uma quantidade de coisas, e ele está dizendo, eu não quero nada disso, eu quero agradar a Deus. Aqui é onde muitos quedam paralisados, meu amado. Muitos quedam paralisados hoje dia, no presente, por causa de seus antepassados. Muita gente não vive o melhor de Deus hoje dia, agora, nesse momento, porque está presa em sentimentos, em emoções, em modelos do passado e se justifica dizendo, ¿por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué não sei quem no passado? Por isso eu sou assim. Não, meu amado, tu eres assim por uma opção. Tu eres assim por uma eleição. Porque Deus te ha dado o livre albedrío, Deus te deu o livre arbítrio para cambiar essa história. Amém, meu amado? É o que está passando com esse muchacho. Amém? Amém, meu amém? Glória a Deus. E Josias se levanta na história e diz assim, comigo não. Comigo isso não vai seguir. E ele decide ser, e ele decide ser diferente de que seus antepassados. Então, esse muchacho, porque seu papá foi assassinado, depois de 2 anos de reino, ele agora vai assumir o reino. Pero ele é um ninho, tem 8 anos. E mira o que diz, 2 Reis 22, 1. Quando Josias começou a reinar, tinha 8 anos de idade e reinou em Jerusalém 31 anos. O nome de sua madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová e anduvo em todo o caminho de Davi, su padre, sem apartar-se a la derecha nem a la izquierda. En el año 18 del rei Josías, enviou el rei a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, el escriba, a la casa de Jehová, o sea, al templo, diciendo, vete a ver al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta. Que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra a la casa de Jehová, a quienes reparan las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, o sea, en portugués, pedreiros, carpinteiros, mestres de obras e pedreiros, ou seja, pague a todos eles, e se pueda comprar madeira e pedra de canteria para reparar a casa, pero que não se les pida cuentas de dinheiro cuyo manejo se les confie, porque eles procedem com honradez. Eles eram fieles, a gente que estava haciendo a reconstrução. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Diga eso, cuando él escuchó las palabras del libro de la ley, rasgou seus vestidos. Que é o que eu quero que tu entenda aqui junto comigo. Que eu estou falando de um pedacito da vida de esse muchacho. 8 anos de idade assume o reinado. 8 anos é um ninho, não tem poder de decisão, não tem a capacidade de tomar decisões. Seguro foi bem assessorado nessa época.
Pero uma coisa ele havia decidido. Ele disse assim: eu vou seguir os passos de um homem de Deus que se chama Davi. Se eu miro a meu abuelo, não é um modelo. Se eu miro a meu padre, não é um modelo. Se eu miro a minha família, não tem um modelo. Deus me ha dado outro modelo. E eu não tenho excusa mais. Eu vou seguir esse modelo que Deus me ha dado, porque eu vou ser um homem de Deus. Amém, meu amado? Ele toma essa decisão. Que é o que tu tens que entender? Volviendo o cassete. Esse homem não tinha referencial nenhum de família. E además de não ter referencial nenhum de família, aqui está dizendo que o livro da lei estava perdido. Diga assim, para que tu entenda e aterrize aqui essa noite. Diga assim, sem referencial de família. Diga, sem palavra de Deus. Bueno, esse é Josias. Quantos de nós outros aqui não crescimos assim? Eu cresci em um lugar assim. Eu cresci em um lugar, em uma família que não tinha muitos referenciais de homens e mulheres de Deus. Por el contrário. Não havia nadie. E não havia o livro da lei. Não havia Bíblia. Hoje tu me vê aqui predicando, disse, que lindo esse pastor. Eu creio que já nasceu del vientre leyendo a Bíblia. Eu creio que já nasceu de adentro predicando. Não, não foi assim, meu amado. Eu fui a conhecer o Senhor depois de minha adolescência. Eu cresci em um lugar como se fuera esse muchacho donde mi padre tuvo coisas que hizo correctas, pero mi padre também tuvo coisas que hizo incorrectas, que não são buenas. Me hago entender, meu amado? E eu tenho que ter a capacidade de que mi amor por ele não cambia. Os erros que ele ha cometido, e eu não vou a seguir com esses erros. Pero mi amor sigue el mismo. Yo lo amo, yo lo honro, ahora está con el Señor, pero esa fue la historia. Pero yo tengo que entender, y tú tienes que entender, que si tú miras para atrás, hay cosas, hay modelos que no agradaban a Dios, y nosotros no tenemos que seguir con eso. Amén, mi amado? Pero para la gloria de Dios, hoy nosotros podemos vivir algo diferente. A veces no tuvimos un padre que foi amoroso. A veces tuvimos un padre e una madre que não foram carinhosos. A vezes tuvimos gente que foi infiel uno com o outro, não viveram um matrimônio bendecido, não viveram uma vida bela. Pero nós outros hoje podemos viver outra coisa. Amém, meu amado? Nós outros podemos escrever outra história. Por la glória de Deus, eu posso hoje ser um esposo amoroso. Por la graça de Deus, eu posso hoje ser um padre, e tu podes ser um padre e uma madre carinhoso ou carinhosa. Tu podes ser um esposo fiel. Tu podes ter um matrimônio arreglado delante de Deus e viver uma vida bendecida. Amém, meu amado? A outra coisa é que a lei estava perdida. Eu, em minha niñez, desde pequeno, eu não cresci, vamos dizer, em la casa del Senhor. Essa não foi minha realidade. Isso não existia. Eu não tinha um serviço assim como esse. Eu não tinha a salita para ir desde 1 ano, 2 anos, 3 anos, aprendendo as histórias bíblicas. Eu não aprendi historieta bíblica nenhuma desde quando eu era chiquitito. Nunca, jamais. Nem Bíblia tinha, nem leíamos. Isso não fazia parte. A lei do Senhor era perdida em minha casa, meu amado, em minha família. Eu não fui instruído em la palavra desde os primeiros anos de minha vida. Não tive esse privilégio de aprender as histórias. Pero por la graça de Deus, hoje dia, nós outros, e tu também, pode ver seus filhos, começando desde pequenos, aprendendo coisas diferentes, aprendendo a palavra do Senhor, tendo conhecimento da palavra do Senhor, porque Deus entra em nossas vidas e começa a reescrever histórias. Amém, meu amado? Essa é a importância. Essa é a importância de entender que Josias tinha todo para sair mal, pero esse homem saiu bem. Tu tinha todo para sair mal em la vida, todo. Pero Deus te ha sacado de tu casa, te ha sacado de la história para começar a invertir em sua vida, para hacer que tu puedas sair bem e transformar tu geração. Tu recebes isso, meu amado? Que é o que eu aprendo com essa história? Ponto 1, escreva. Não necessitamos repetir os erros de nossos antepassados. Escreve em português. Não precisamos repetir os erros dos nossos antepassados. Josias, meu amado, não caiu em la rueda viva desse mundo. É natural de las coisas que
abuelo impío, papá impío, hijo, la misma cosa, va a ser malo de la misma manera. Ese hombre no entró en esa historia, mi amado. Por eso tú y yo no tenemos excusa. ¿Por qué tú haces eso? Todo el mundo lo hace. Yo lo voy a hacer también. ¿Sabe las cosas equivocadas que a veces nosotros hacemos? Y tú preguntas, deja de hacer eso. Y la persona dice, todo el mundo lo hace, pastor. Y es por eso que yo hago también. Todo el mundo es más o menos en la iglesia, pastor. Por eso también yo soy más o menos. Lo que pasa es que nosotros vamos nivelando por abajo, en vez de nivelar por arriba. Josías dijo así, yo no me voy a nivelar por abajo. El patrón conmigo es un patrón allá encima. Yo voy a buscar a ser un hombre de Dios. ¿Me hago entender, mi amado? Tú vas en tu vida a encontrar con muchos cristianos, muchos amigos. La escuela, por ejemplo, va a haber una cantidad de gente que dice, soy de Dios, soy cristiano, me bauticé y no sé qué. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el nivel? ¿Es así, yo lo hago porque todo el mundo lo hace? ¿O yo no lo hago porque quiero agradar a Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que enfocar. Nosotros no necesitamos repetir los errores de nuestros antepasados. Amén, mi amado? Que la Biblia dice algo importante. La Biblia dice así en Salmos 42:7. Un abismo llama a otro abismo. Lea eso, por favor. 1, 2, 3. ¿Sabe lo que es eso, mi amado? Que la Biblia está diciendo es así, que lo que es malo llama a otro malo. El pecado que uno empieza, si no sale de él, eso va a llamar a otro pecado. Un abismo llama a otro abismo. La desgracia llama a otra desgracia. Y ahí es donde la Biblia dice que uno se vuelve esclavo del pecado. Y la Biblia está diciendo, tú tienes que salir de lo que es malo. ¿Cómo yo logro salir de lo que es malo? Primera cosa es arrepentirse delante de Dios. Amén, mi amado. Pero presta atención en ese punto. Tú no puedes estar mirando más los referenciales pasados. Tú tienes que cambiar su mirada. Si tú vives la vida, toda la vida tuya, mirando solo los antepasados y las cosas equivocadas que hicieron y no avanza, tú no vas a poder vivir un renuevo. Nosotros tenemos que dejar essas coisas no passado que passaram e escrever uma nova história. Amém, meu amado? E Josías logrou vencer. ¿Por quê? Porque nosotros leímos en ese versículo diciendo que él anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Tú tienes, mi amado, dentro de ti el mayor poder, que es el poder de decisión. Tú tomas la decisión. Yo no quiero más ese tipo de amigo. Yo no quiero más ese tipo de persona. Yo no me voy a meter más en esas situaciones. A partir de hoy, mi vida es otra. Y es donde eso agrada a Dios. El Espíritu Santo de Dios entra adentro de ti y te fortalece y te anima para ser más que vencedor. Amén, mi amado. Tú tienes el presente, el día de hoy. Hoy es el presente. El presente es un regalo de Dios, es una dádiva para que nosotros hagamos lo correcto hoy, mi amado. Si el pasado pasó y tenemos marcas negativas y el futuro todavía nosotros vamos a vivir y va a ser escrito, entonces, ¿qué es lo que tú tienes de verdad en tus manos, mi amado? Tú tienes el día de cuándo? De hoy, el presente. El presente es el mayor regalo que tú tienes. Entonces nosotros no podemos, mi amado, volver al pasado. Eso es un hecho. Pero tenemos un regalo de Dios, que es vivir el día de hoy, escribiendo una nueva historia para el futuro. Yo puse una frase, no sé si está en su boletín, dice así, si su pasado tiene marcas terribles, su futuro está limpio para ser escrito en Dios. ¿Tú tienes eso ahí? Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Amém? ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que tú puedes escribir una nueva historia? ¿Cuántas personas repiten historias negativas de aquellos que los antecedieron? Pero el hecho es que como Josías, en Dios, nosotros vamos y podemos vivir algo nuevo. Algunos tuvieron el privilegio, mi amado, de crecer en un hogar cristiano, un hogar equilibrado. Otros no. Si tú no tuviste ese privilegio, creciste en un hogar difícil, complicado, ¿qué es lo que yo te quiero decir, mi amado? Es que Dios te está llamando hoy, en el presente, ahora, el día de hoy, para que tú cambies la historia de su familia hoy, para que tus hijos sigan un nuevo camino.
É su responsabilidade. É sua hora, chegou seu momento. Para esse dia, Deus te ha chamado, para que tu puedas viver um presente diferente e construir um futuro diferente. Amém, meu amado? Todo empieza agora. Deus lhe dá o presente para sua história ser diferente, para sua família ser diferente, para seu matrimônio ser diferente. Valore o presente, valore o dia de hoje. Hoje, presta atenção. Eu estou casado, tenho minha esposa, tenho meu esposo, tenho hijos, tenho bom trabalho, tenho uma quantidade de coisas boas que Deus me ha dado. Valore, lute por isso. Haga bom trabalho com isso que Deus te ha dado. Não esteja pensando em outra coisa, porque é pensando no presente que nós vamos construir uma história diferente amanhã. Amém, meu amado? Lo que eu tenho que fazer com Alana é hoje. Lo que tenho que fazer com Gabriel e Davi é hoje. Mañana vai ser mañana, mas o dia de hoje temos que fazer o que hay que fazer hoje e tu também. Amém, meu amado? O presente é a oportunidade de recomeçar, de reinaugurar uma história. Estava aí vendo o restaurante de Leandro e Débora. Nós vamos dia ter um restaurante brasileiro aqui, se Deus permite. Flavors by Brasil. Vamos comer muita comida brasileira. Isso vai abrir um tempo aí, em nome de Jesus. Pronto. O ponto é, aí já existia um lugar, já existia um negócio. Ele não correu um edifício 0 quilômetro, meu amado. Isso, por el contrário, tem 1000 quilômetros. E ele teve que arreglar para reinaugurar, para reempezar. Muitos de nós temos que fazer uma reinauguração na vida, meu amado. Estamos carregando tanta coisa do passado, para todo, bota a basura, pinta, limpia, arregla todo e levanta uma bandeirita dizendo, novo dueño, é o Senhor Jesucristo de Nazaré. E a partir de hoje, uma nova história. Amém, meu amado? Tu recebes isso? Em nome de Jesus. E eu creio que hoje, para muitos aqui, se tu presta atenção, é o dia de inaugurar um novo tempo em sua história. Empieza hoje. Empieza hoje. Esse restaurante já existia, esse lugar já existia, mas o que ele está fazendo é preparando para viver um novo momento. Então, às vezes, é o mesmo lugar, o mesmo local, mas a história é diferente. Depende de nós outros. Depende de nós outros querer transformar nosso coração. E eu creio que essa noite Deus quer fazer isso. Deus quer trazer reinauguração aqui, recomeços. Amém, meu amado? O futuro não lo temos. Nós planeamos o futuro, nós sonhamos com o futuro, nós criamos expectativas e perspectivas para o futuro, mas de hecho, o único que nós temos é o hoje. Então, hoje é o dia de perdonar. Hoje é o dia de liberar perdão. Hoje é o dia de lutar por o que Deus te ha dado. Hoje é o dia de cambiar seu pensamento, porque é hoje que nós vamos construir o dia de amanhã, porque amanhã nem sabemos o que vai suceder. Eu não quero e tu não queres só estar explicando seus erros para seus filhos a vida inteira. Tu queres viver essa vida? Só dizendo, sim, seu papai é assim, mais ou menos, com Deus. Seu papai aí peleia com sua mamá toda a vida. Eu sou grosseiro mesmo assim. Tu queres viver essa vida explicando sempre ou não, meu amado? Se tu não queres viver explicando, então nós devemos mostrar um Deus que me ha transformado, um Deus que te ha transformado. Amém, meu amado? Então devemos mostrar isso, essa história linda em Deus para nossa família, para a gente que nos conhece. Por isso eu estou dizendo que seja um tempo diferente em sua vida essa noite, que empiece hoje, em nome de Jesus. Amém? Ponto 2. É possível manter um sistema religioso sem a palavra de Deus. Escreve em português. É possível manter um sistema religioso sem a palavra de Deus. O sumo sacerdote, meu amado, o templo estava em ruínas. Em outra palavra, para que entendamos, o templo estava feio, o templo estava abandonado. Pero a rotina religiosa do sumo sacerdote, de los sacerdotes, de ser religioso, de sacrifício, todo isso estava funcionando. Pero o templo estava mal. Josías dijo, ajunte dinheiro, agarra isso, contrate todos os trabalhadores, pague bem todo mundo que tem que pagar, arregla as contas com todo mundo, pero que isso seja restaurado. Mientras ellos estão restaurando, o sumo sacerdote abre um cajón viejo, alguma coisa que havia aí, e encontraram o livro da lei, trayendo para nós a Bíblia. A gente não sabe se foi só o Deuteronômio, ou se foi todo o Pentateuco, toda a Torá. Mas o que passa é que se encontrou. É muito diferente de hoje em dia, meu amado.
naquela época, todo era escrito a la mano. Isso tu não tinha um livrito que todo mundo tem livro por todos os lados. Encontrar isso era como se fora um tesouro. E isso estava aí dentro escondido. E mientras eles estavam aí agora arreglando o templo, começando a restaurar, o homem encontra o livro da lei que estava perdido. Bendição. Amém, meu amado? Pero que é o que eu te digo? É possível ter todo um sistema religioso funcionando sem a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, se sua Bíblia fosse roubada essa semana, tu sentiria falta de sua Bíblia? Tu sentiria falta de sua Bíblia? Haria diferença em sua rotina diária a ausência da Bíblia? Há gente que sim, meu amado. Não lhe hace diferença nenhuma se está ou não está. Não lhe hace diferença nenhuma se alguém lhe roubou, porque nem ele abria. Hoje é mais difícil, porque uno tem o celular e se rouba o celular, se preocupa por el celular, não por a aplicação da Bíblia que estava no celular. Jamais a pessoa vai dizer, me levaram minha Bíblia eletrônica. Não, meu amado, me levaram o iPhone, me levaram o Samsung. Pero presta atenção, é possível, hermanos, viver uma vida religiosa, onde a Bíblia não hace a mínima diferença. Nenhuma diferença. Se vive uma costumbre, se vive um rito religioso, pero a palavra de Deus não é o centro. E isso é muito comum. Isso é o que mais sucede. Porque a Bíblia diz que temos que meditar em la lei do Senhor de dia e de noite. Se tu la pierdes, por lo menos tinha que saltar algum alerta dizendo onde está a meditação. Pero isso, às vezes, é tão comum hoje em dia que se foi roubada ou se se perdeu, nem la encontra, em la semana não hace nenhuma diferença. Então, que é o que passa na geração atual? A geração atual é assim, eu abro o Instagram. E quando abro o Instagram, sai um vídeo de um predicador que não sei quem é, que me gusta, e vejo o vídeo de 50 segundos, 1 minuto da edição. E o tipo habla uma palavra bonita, outra frase, outra coisa. Eu digo, glória a Deus, essa é a porção da Bíblia para o dia de hoje. Estou alimentado. Leí a Bíblia, pastor. A aplicação do telefone da Bíblia te manda um versículo de dia. Te salta o versículo. Tu dizes, essa é a porção diária. Glória a Deus. Já tenho toda a meditação da palavra do Senhor. Acabo de ser alimentado. Não, meu amado. Essa é uma relação a conta-gotas. Sabe o que é conta-gotas? Gotitas. Com Deus. Sem textos, sem contextos, sem ler, sem entender, sem nada. Isso não é uma relação correta, meu amado. Então, que é o que eu te quero dizer? Se para nós não hace falta nenhuma se a Bíblia desaparece, nenhuma se ela está em rotina, em minha rotina eu tenho que ter um cuidado, porque de pouco a pouco eu me vou sendo levado por la marea desse mundo. Tu sabe quando tu vas à praia e tu pones tus hijos aqui, pones la sombria, arma todo e vai nadar. E quando tu entra no mar, está conversando com os amigos, vida com vida, glória a Deus, e a marea te vai fazendo o que contigo, meu amado? Quando vê, o campamento tuyo está allá e nós estamos onde? Lejos. ¿Por que isso sucedeu? Porque nós fomos sendo levados por quem? Por la marea. A vida espiritual é igualito. Empieza a ter uma vida cristiana que é ler Instagram, que é ler não sei o quê, é ver um vídeo de 1 minuto. Vai levando por esse lado, meu amado, que quando tu veas, tu vai estar tão lejos de lo que é a vontade de Deus, que nem sabe mais que tipo de cristiano tu eres. Que Deus nos cambie em nome de Jesus. Amém, meu amado? Não há vida cristiana sem a palavra de Deus, porque Deus decidiu falar através de sua palavra. E aqui há uma restauração e eles encontraram a palavra de Deus. Então, se entenda, havia um sistema funcionando, mas a Bíblia não era o centro. Que isso não suceda contigo. Amém? Ponto 3. A essência vale mais que a estética. Em português, a essência vale mais que a estética. Presta atenção. A princípio, a preocupação de Josias
y la preocupación de la gente era reformar el templo, era dejar el templo bello, porque el templo estaba mal. Ahora yo te pregunto, ¿de qué serviría hacer una reforma estructural en el templo si la palabra de Dios no fuese resgatada en el corazón de ellos? ¿De qué serviría de tener un tremendo edificio, la cosa más linda, la cosa más bella, pero la gente que está dentro no tiene la esencia, que es el temor al Señor y obedecer al Señor adentro de su corazón? Entonces, mi amado, la esencia vale más que la estética. Quizás lo que ellos iban a hacer sería un edificio perfecto, pero la gente tenía una vida espiritual vacía. ¿Qué es lo que yo te quiero decir, mi amado? Presta atención. Nosotros vivimos en un mundo de estética. Nosotros vivimos en un mundo de apariencias. Ese es el mundo que nosotros vivimos hoy. Y nosotros no podemos dar un valor desproporcional a la estética, a la apariencia, destituida de la esencia. Muchos son demasiadamente preocupados con la estética y se olvidan de la esencia. Y cuando uno se olvida de la esencia, perdió todo. Fue por eso justamente que Dios, cuando vio el corazón de Josías que quería hacer lo que agradaba a Dios, Dios dijo, él no puede solo levantar las paredes y hacer algo bonito. Él tiene que encontrar la ley del Señor. Y Dios permitió que ese hombre encontrase la palabra de Dios. Amén, mi amado. Presta atención. Tú estás construyendo tu familia, tu casa. Tú has venido ahí de una historia, imagina, igualito a ese hombre. De aqui para adelante, se tu queres construir uma coisa diferente, meu amado, guarda em tu coração, não viva de aparências, não viva de estética, viva de la verdade. Amém, meu amado? Aí é onde Deus entra e transforma a história. Não importa se a verdade está feia, é justamente nesse caos que Deus vai resgatar a palavra. É justamente nesse lugar que Deus vai levantar a palavra de Deus e vai colocar a palavra no centro de tu vida para que tu puedas construir uma nova história. Amém? A aparência, meu amado, passa. A aparência desse mundo passa. Presta atenção, muitos logram comprar uma casa enorme, linda, grandíssima, pero adentro de la casa, grandíssima, enorme, linda, não tem paz. É estética, pero não tem essência. É melhor uma casa chiquitita, sencilla, e paz nesse hogar, que uma casa grandíssima, llena de problemas. Muitos planeiam uma habitação perfeita para a pareja. La cama de los sueños para la pareja. No sé si ustedes saben de eso, pero hay parejas que les gusta una cama sensacional. Me recuerdo cuando yo era pequeño, bien pequeño, vivía en Brasil, y mi papá y mi mamá hicieron una reforma en la casa y reformaron la habitación de ellos, la habitación presidencial. Y donde invirtieron una tremenda cantidad de dinero fue en la cama. Mandaron hacer la cama, mi amada. Esa cama tenía radio, essa cama tinha luz, essa cama tinha espejo, essa cama tinha uma quantidade de coisas que salia por todos os lados. Eu digo, uau, tremenda cama. Eu era chiquitito, não sabia porque necessitava tanta coisa, entende? Às vezes queria um clima, às vezes queria prender a luz, apagar a luz, mas a coisa era fancy. Se invierte uma quantidade de plata em la habitação perfeita, pero o matrimônio não tem mais intimidade. O matrimônio não está bem um com o outro. Estética. Aparência. Tem os hijos. Aí planeia o quarto mais bello, o quarto que parece assim, o quarto que eu não tive. Prepárate. Vou construir o quarto mais lindo para mi hijo, para mi hija. E vai comprando as coisas e vai sendo o quarto mais lindo. E não cuida do matrimônio, não cuida da família, não cuida de los corazones. Tem a habitação, tem as coisas lindas, estética, pero a essência perdeu. E aí é onde todo mundo vai perdendo a família, vai perdendo os filhos, vai perdendo a casa e queda com o templo. Isso não serve para nada, meu amado. Se tu queres uma vida nova, se tu queres um renuevo, o que nós necessitamos, meu amado, é ter uma relação com Deus que seja a essência e não estética, que seja a essência de Deus adentro de mim e de ti. Quem quer isso, meu amado? Tu queres isso? Diga assim, Deus, eu quero que tu seas a essência de minha vida. Amém, meu amado? Quizás hoje é o dia não de fazer uma reforma em alguma coisa, é uma reforma que tu tens que fazer interior, adentro de ti, em tus valores, em tus conceitos, para cambiar a essência de Deus adentro de ti. Amém, meu amado? E não que eu não valore as coisas bonitas e belas, não é isso que eu estou dizendo. Amém?
Quando tu vas construir algo, quando vas fazer algo, haga bem hecho, haga bonito, tenha uma casita ordenada. Lo que eu estou dizendo não é contra a estética é muito bonita. Amém? Tu tens um corpo, tens que cuidarlo. Se tens que usar a estética, haga para que quede lindo e linda. Amém, meu amado? Mas o mais importante é o que está adentro. Ponto 4 para terminar. El quebrantamento delante del Rei de Reyes trae renuevo. O quebrantamento diante do Rei dos Reis é o que traz renovo. 2 Reis 22:11. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Quando o rei, nesse caso Josías, escuchou as palavras do livro de la lei, rasgou sus vestidos. Rasgou o que, meu amado? Sus vestiduras. Ou seja, que é o que está passando aqui? Nessa época, rasgar as vestiduras é uma expressão da cultura de eles de quebrantamento, de arrependimento, delante de Deus. Esse homem, meu amado, presta atenção. O sumo sacerdote encontrou o livro enterrado, lo desenterrou, entrega ao secretário. O secretário vai volando e encontra com o rei. Ele diz: rei, a obra está todo lindo, todo mundo recebeu seu dinheiro, a coisa está funcionando bem, pero se encontrou esse livro. Déjame ler para ti esse livro. E quando começou a ler, esse homem é tocado por el Espírito Santo de Deus e se quebrantou, rasgou suas vestiduras, meu amado. Que profundo é isso. Quanto a palavra de Deus todavia hace a ti llorar, hace a ti ser quebrantado. Quanto a palavra de Deus todavia cambia seu coração, meu amado. Isso é o que está passando aqui. Porque às vezes nós já estamos tão distantes, já estamos tão lejos, que a mesma palavra de Deus não causa mais impacto em nós outros como causava antes. E esse homem está com o coração quebrantado. O coração está sensível. E isso é o que Deus quer de mim, de ti. E ele é rei. Josías é o rei. E quando ele escuta a palavra de Deus, o rei se quebranta delante de Deus. Às vezes, presta atenção, nós outros não creemos muito importante, meu amado. Só porque temos um título, só porque temos uma posição, só porque temos um negócio, só porque temos uma conta com dinheiro, nós outros não creemos os reis. Pero se tu queres de verdade um cambio, tu necessitas arrodillar-se delante de aquele que é rei de los reis. E isso é o que está passando, meu amado. Esse homem se está quebrantando delante de Deus. Por isso que quando Deus nos revela nossos erros, quando Deus revela nossos pecados, quando Deus traz as áreas que nós outros necessitamos ser transformados, não é que Deus quer acusar-nos e tirar pedras, é que Deus quer que nós outros seamos curados. Ele quer que nós outros seamos transformados. Amém, meu amado? Quando a gente queria tirar pedra em aquela mulher que foi descoberta em flagrante adultério, já era um esquema, porque havia solo a adúltera, pero o homem que adulterou com ela não estava. Já havia aqui uma situação solo para colocar Jesus em uma esquina. Eu dizia que é o que tem que fazer, Jesus. E Jesus disse: aquele que não tenha pecado nenhum, que haga que, meu amado? Que tire a primeira pedra. E a Bíblia diz que desde o mais maior, mais viejo, hasta o mais jovem, foram saliendo uno por uno. E Jesus dijo assim: eu também não te condeno. Agora, vete e não peques, mas salga dessa vida. Deus trabalha assim com nós outros, meu amado. Deus nos revela as coisas que temos que arreglar, justamente para que nós outros podamos sair de elas. Amém, meu amado? E isso foi o que estava sucedendo. Eles foram descobrindo o que agradava a Deus e foram deixando para trás as coisas passadas. E viveram um renovo. Se tu sigue lendo em sua casa depois dessa história, tu vas a ver que esse livro que Josías rasgou suas vestiduras delante de Deus, ele chama toda a nação e lê a todo o povo. E quando ele lê delante de todo o povo faz um pacto outra vez com Deus, renueva a aliança. Hasta a Páscoa, que hacía anos que eles não celebravam a Páscoa, Josías mandou outra vez celebrar a Páscoa, que para o judío isso era um big deal, isso era a saída do Egito, já nem celebrava mais. E esse homem restaura todas as coisas. Que é o que eu quero terminar e dizer-te essa noite, meu amado.
Mira lo que dice 2 Reyes 23, 25 de ese hombre. Mira Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro, ¿qué, mi amado? Igual. Mira qué tipo de hombre. Mira qué clase de hombre que se levantó en su generación. Su abuelo era tan malo que la Biblia, es otro versículo, decía, no había otro rey tan malo como él, ni antes ni después. Su papá era igual. Y el versículo de la vida de ese hombre está diciendo, no se encontró nadie igual a él, ni antes ni después, un hombre que se convirtió a Dios de tal manera y que llevó a Dios en serio de tal manera. ¿Qué es lo que yo aprendo, mi amado? Josías venía de una historia familiar muy complicada. Él no tenía buenos referenciales, pero no quedó paralizado en su presente. Él escribió un futuro tremendo porque aprendió a vivir el presente agradando a Dios. Amén, mi amado. Si el abuelo fue malísimo, si el papá fue malísimo, ese hombre decidió vida nueva, actitudes nuevas, los resultados van a ser nuevos. Amén. ¿Tú recibes eso, mi amado?